Amém, gente. Bom dia a Felipe, todos. como que eu ligo isso aqui? Muito bom estar com vocês aqui, apesar da nossa voz, né? Graças a Deus, porque a gente tem vivido esse tempo e estava agora mesmo conversando e pensando quão agraciados vocês são por viverem algo tão limpo, né? Tão bonito, que para nós é fruto de maturidade. Muita gente acha que o brasileiro, por ser brasileiro só, desfruta de uma certa comunhão, e não é verdade. Uma vez eu estava conversando com um inglês e ele me falou assim: para vocês é mais fácil falar de comunhão, porque vocês são mais afetivos, são mais calorosos do que a gente. Eu falei: eu até te entendo, mas para nós não é fácil viver em comunhão. É um projeto difícil de Deus. É bom, mas não é fácil. O que muda entre nós, eu falei para ele, talvez seja o desejo de viver em comunhão, o desejo de ser família de Deus. E rapidamente essa introdução, porque talvez tem que vir sempre alguém de fora para dizer algo que quem está dizendo dentro nunca é ouvido, né? Jesus já avisou. Profeta dentro de casa não tem honra, né? A gente traduziu por profeta de casa não faz milagre. Não é isso que está na Bíblia, mas na nossa era. Profeta de casa não faz milagre. E o que vocês têm vivido aqui ao longo desses muitos anos, se eu não me engano, 49 anos, 48 anos, 48 anos, especificamente nos últimos 20 anos, quando Deus deu a vocês um pastor que ama a gente e que ama Jesus e que ama as Escrituras e que tem ensinado vocês de uma forma muito madura. E então, assim, como eu venho de fora, eu desci para o último momento fazer isso, porque se eu fizer do primeiro, de repente não tem o segundo, entendeu? Então, assim, como é o último, ninguém vai me mandar embora. Também não sei se volto, mas vocês precisam prestar atenção no que está acontecendo aqui, porque esse aspecto da pessoa que vive no interior, empobrecida, às vezes isso tem impedido vocês de entenderem o quão gracioso Deus tem sido com vocês e o quanto vocês têm para abençoar essa região, talvez esse estado, quem sabe até essa nação. Vocês precisam entender que a nossa fé começa com um homem que nasceu em Belém e cresceu em Nazaré. A nossa fé não está pautada no que aconteceu nas capitais. A nossa fé está pautada no que vem da periferia. No entanto, o que vindo da periferia não se sentiu periférico, assumiu a responsabilidade e compartilhou a sua vida com todos os seus irmãos. Então é o seguinte, que Deus possa continuar conduzindo vocês e o que a gente tem para compartilhar hoje aqui, parece até que a gente combinou com o Felipe, né? Porque ele leu um texto que poderia ser lido por nós aqui, nessa introdução. Eu não sei se você já reparou, mas a Bíblia vai dizer, como o Felipe disse, que Jesus pregava para todo mundo. E Jesus pregava às multidões. Mas quando Jesus queria ensinar alguém, ele só ensinava os seus discípulos. É por isso que em algum momento alguém perguntou: por que você prega em parábolas? E Jesus respondeu: para que as multidões não entendam. Mas a vocês foi dado o privilégio de entender os desígnios dos céus. Então preste atenção, mesmo com tanta questão que nos envolve aqui. As crianças são sempre bem-vindas.
sempre bem-vindos. As crianças não atrapalham os adultos, são os adultos que atrapalham as crianças. Então, assim, Jesus falou que as crianças são delas o reino dos céus, mas Jesus disse aos discípulos que o seu coração só seria entregue aos seus discípulos e que só eles ouviriam dele o que era mais incrível. Presta atenção. As conversas mais sérias que existem nos relatos bíblicos foram em volta de uma mesa e faladas para no máximo 12 pessoas. Amém? As coisas que Jesus guardou no seu coração, ele só repartiu com seus irmãos, com seus discípulos. Então, introduzindo aqui, porque o Felipe e o Gui que vão falar mais. Introduzindo aqui, o Danilo, perdão. O Felipe faz tudo aqui. Se bobear, ele quer falar aqui também. Quer falar aqui também? Põe o banco, faz solo, faz café. Que homem, a gente fala lá, né? Pai do Jordan agora. Só faltava um filho para ele agora. Ele tá. Ninguém segura mais um homem. O desejo de Deus depende muito do jeito que você lê a Bíblia. Mas a forma simples que Deus fez era de que o que ele ensinou aos seus discípulos fosse ensinado a outros, que ensinassem outros, que ensinassem outros, que ensinassem outros. O modelo judaico-cristão não é um modelo de multidões. Vou te perguntar uma coisa e você responde rápido. Quantas vezes Jesus marcou um encontro com a multidão na Bíblia? Vou te ajudar. Nenhuma vez. Jesus apareceu ressurreto por pelo menos 7 vezes. Sabe quantas dessas vezes ele chamou a multidão? Nenhuma. A conversa de Jesus nunca foi com a multidão, mas sempre foi com os seus discípulos, para que os seus discípulos pastoreassem outros, que pastoreassem outros. Então, se a gente quer regar a terra, mais do que preparar um culto, nós temos que fazer discípulos. É uma obrigação. Jesus não pediu, ele mandou. Jesus disse: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações. Isso não é um se der, isso é uma ordem que foi falada por alguém que tem toda a autoridade. E o que a gente quer compartilhar aqui, né, Danilo, vem nessa linha de que às vezes a gente não está sendo bem sucedido na nossa missão, porque em vez de sentar com um ou com 2, nós estamos preparando um encontro para os 60, para os 80, para os 100. Se a gente não reparar, quase todas as nossas conversas têm a ver com o que vai acontecer no domingo. Se a gente não ficar atento, quase todos os nossos encontros contemplam o culto de domingo. Sendo que o culto de domingo, bem ou mal, vai acontecer. Quero lançar um desafio aqui, sempre por último. Felipe, você prega, você toca aí nas próximas semanas as piores músicas que você poderia tocar. Não, pior do que você tocou hoje. Você escolhe o repertório mais assim, ruim. Aquelas notas difíceis, desencontradas do som, banda horrível. Fala para a banda piorar assim muito. 4 semanas seguintes. Nessas mesmas 4 semanas, o pastor vai pregar o pior sermão. Pior do que ele já prega. Deixa o trem lá embaixo. Pá! Sabe o que vai acontecer? A mesma coisa. As pessoas vão voltar no 5º domingo. A mesma coisa. A mesma coisa. Porque as pessoas são viciadas no culto e no domingo. Então, ao invés disso, toda a energia que vocês gastariam para o domingo, põe na mesa. E reparte na mesa. Porque o domingo, bem ou mal, vai acontecer. No entanto, as mesas não vão acontecer se não forem intencionais.
Essa palavra é muito cara para nós. Toda a nossa vida, não é muito, né? Mas todo o nosso ministério está fundamentado no que a gente vai compartilhar aqui hoje, em fazer discípulos. Só há um jeito de regar a terra, preparando crianças e adolescentes para a próxima geração. A fé judaico-cristã está embasada numa grande afirmação: uma geração contará a outra geração os feitos poderosos do Senhor. Amém? E todo mundo aqui consegue conversar com pelo menos 2 pessoas. Talvez você não consiga falar para muita gente, mas você pode falar para 2 ou 3. Em nome de Jesus. Não vou falar mais não. Tira o microfone. Bom dia, meus irmãos, tudo bem com vocês? Privilégio de Deus estar aqui. Muitos rostos que a gente não viu na sexta-feira, nos outros dias. Então é um prazer para mim, para os meus irmãos estar aqui com vocês. É um privilégio mesmo de Deus essa relação, é um presente de Deus para mim. Dani compartilhou um pouco dessa dificuldade da relação, mas o desejo de nos relacionarmos, e eu entendo que talvez esse desejo de relação seja desde a eternidade, desde o princípio do mundo. Talvez seja um desejo que Deus colocou no nosso coração, porque quando Deus cria o mundo, Ele manifesta o seu poder, mas quando Ele cria o ser humano, Ele diz: façamos o homem. Ele manifesta o seu desejo, a sua vontade, e é a relação. Então a gente vai trabalhar alguns textos aqui com vocês, desde do Gênesis 1:26, que é façamos o homem a nossa imagem e semelhança, como os outros textos, que a partir sempre dessa relação, porque a gente entende que não há outro jeito, como o Dani disse, de regar a terra, senão fazer discípulo de Cristo. E a gente vê lá em Atos 9, por exemplo, Felipe, quando encontra o eunuco, ele pergunta se o eunuco entende o que ele lê. E ele pergunta não como ele vai ensinar, mas ele sobe no carro do eunuco e caminha junto. Porque a gente entende que fazer discípulo necessariamente precisa de uma caminhada. Porque parece que fica uma relação meia disfuncional, chegar e ensinar, parece que não tem uma relação de autoridade, uma questão assim. Mas a caminhada faz muito sentido na Bíblia inteira. E aí a gente vê também Paulo com Apolo, Paulo com vários outros, Paulo com Timóteo nessa relação. E aí eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em 2 Timóteo. Segunda Timóteo, capítulo 1, do versículo 1 até o versículo 5. Eu, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, enviado para anunciar a vida que Ele prometeu por meio da fé em Cristo Jesus, escrevo essa carta a Timóteo, meu filho amado. Que Deus o Pai e Cristo Jesus nosso Senhor lhe deem graça, misericórdia e paz. Dou graças por você ao Deus que sirvo com a consciência limpa, como serviram meus antepassados. Sempre me lembro de vocês nas minhas orações, noite e dia. Quero muito revê-lo, pois lembro de suas lágrimas. Nosso encontro me encherá de alegria. Lembro da sua fé sincera, como era de sua avó Lloyd e de sua mãe Eunice. E sei que em você essa mesma fé continua firme. A gente vê uma relação muito forte de Paulo. Paulo encontra Timóteo lá em Atos 16, e aí começa essa relação. A Bíblia diz que
Timóteo era filho de grego, era órfão de pai, e aqui Paulo está dizendo: lembro de suas lágrimas. Só lembra das nossas lágrimas quem senta à mesa com a gente, quem reparte o coração com a gente. E Paulo tem isso muito forte mesmo. Então essa relação é o que a gente vem trabalhado na nossa comunidade, é o que a gente tem trabalhado aqui. Acho que os irmãos perceberam, o Dani que foi convidado para falar, mas eu fui convidado para a relação. Eu fui convidado para conhecer os irmãos, e não sei se os irmãos repararam, mas não sei, eu sou muito relacional. E aí a gente entende que a única forma de regar a terra é através da relação. E Paulo conhece as lágrimas de Timóteo, Paulo conhece a avó de Timóteo, Paulo conhece a mãe de Timóteo. E Paulo diz que a fé de Timóteo foi ensinada por essas mulheres. Ou seja, é o que o Dani também disse, é uma fé que vem passada de pai para filho, de mãe para filho, de vó para filho. Eu sou um cara que fui ensinado na fé pela minha avó. A tradição cristã da minha família vem toda da minha avó. E Paulo sabe disso. Paulo sabe disso porque Paulo visita a casa de Timóteo. E não tem como você visitar e discipular uma pessoa sem a relação que Timóteo... O Danilo leu, o Paulo diz assim a Timóteo: Timóteo, você conhece, presta atenção no nome de Jesus. Conhecer é o mesmo verbo usado para a ideia de José ainda não tinha conhecido Maria. E aqui, todo mundo é adulto, né? Para entender que isso pressupõe intimidade. Era como se Paulo dissesse assim: os outros sabem a minha história, você conhece o meu coração, você conhece as minhas aflições, e eu conheço a tua fé. Eu não conheço porque alguém me contou. Eu sei o nome da tua avó, eu sei o nome da tua mãe, eu sei a sua história. É bem possível que na primeira viagem que Paulo levou Timóteo com ele, ele tenha entre 16 a 18 anos. E aí, no nome de Jesus, é gente, isso aqui não é conto de fada, é pessoas. Qual é a mãe que está aqui que deixaria o Paulo levar seu filho para uma viagem missionária de alguns anos, de navio, sem internet, sem carta, sem possibilidade de conversar com ele? Então, nós não estamos falando de qualquer pessoa. Isso, obviamente, só foi possível porque as mães de Timóteo também conheciam Paulo e confiavam nele, ao ponto de entregar o seu filho para ir sem garantia de que ele voltaria. Então, Danilo, não sei o que tem mais aí. O que a gente está propondo é que, como o Gui colocou, isso não é um chamado específico. Isso é um chamado a todos os que são discípulos. Quando Jesus falou, ide por todo mundo, ou como nós falamos aqui, ide e façam discípulos de todas as nações. Jesus não falou isso para as multidões. Jesus falou isso para os discípulos. Então, quem é que deve fazer um discípulo? Aquele que entendeu o que é. E aqui, a gente faz um corte sem nenhum preconceito, que é o corte de que você vai descobrir que é o discípulo de Jesus não pelo que você ouve dele, porque as multidões também ouvem. Você vai descobrir que você é um discípulo de Jesus à medida em que você faz outros discípulos. Então, a questão é que Deus nos chamou para uma caminhada íntima e nós, às vezes, preferimos nos comportar como multidão.
Então, é uma questão de decisão. Bem, o que você prefere? Em nome de Jesus. Ouvir a pregação de Jesus ou as batidas do seu coração? É uma decisão. Entre os discípulos, até eles sabiam quem era o mais íntimo. O Pedro, que é o nosso predileto, que representa quase todos nós, está espadado, conserta o outro. É uma feiura, né? Quando Jesus falou assim, eu vou morrer, passa que lá. Pedro chega em João, presta atenção. Pedro chega em João e fala assim, João, pergunta você. Se você perguntar, ele fala. Porque você é o discípulo que ele mais ama. No entanto, isso não fazia e não distanciava Pedro nem de João e nem de Jesus. Essa ideia de ser o predileto é uma coisa que deveria acabar lá por volta dos nossos 5 anos. É uma conversa imatura, uma conversa de criança. Nós, quando percebemos que não somos o predileto de alguém, a gente se afasta dele. É muito louco. E aqui, qual é a pegada que a gente está tentando passar? É uma questão tão simples que vai inundar toda a terra. É um projeto de Jesus. Filipe leu aqui, capítulo 2, versículo 2, Timóteo, o seguinte: aquilo que você viu e ouviu de mim, transmita a outros, para que eles façam o mesmo. Então, você ouviu de mim, fala para alguém, para que fale para outro, para que fale para outro, para que fale para outro. Você já leu 1 e 2 Timóteo? Já leu? Então fala para mim, quantas vezes Paulo falou para Timóteo, escolhe as músicas certas. Timóteo está dirigindo a igreja. O melhor momento, Timóteo, é às 9 horas da manhã. Reúne na quinta, Timóteo. Timóteo, quando for escolher alguém, escolhe assim. Escolhe. Não existe isso. Isso é alguma coisa que a gente em algum momento inventou para manutenção das nossas próprias fragilidades. Porque se tem um lugar difícil de ir, é a mesa com alguém. É olhar no olho de alguém. Mais para frente, não sei se o Felipe ia falar, o Danilo ia falar. Mais para frente, o Paulo vai dizer assim: Timóteo, presta atenção, em nome de Jesus, vem depressa. Sabe o que os pastores estão dizendo hoje? Vão depressa. Paulo diz a Timóteo: Timóteo, vem depressa. Porque quando você chegar, a minha alegria será completa, Timóteo. Mas Timóteo, antes de você vir, faz o seguinte: passa lá em casa. A maioria dos membros de igreja não sabe nem o endereço do pastor. E pega a minha capa, e nem fala qual. E nem fala qual. E pega alguns livros, de preferência os pergaminhos, mas ele não fala qual. Qual é a minha sugestão? Timóteo sabia qual era a capa e quais eram os livros que Paulo mais gostava de ler. Então, a recomendação não precisa ser tão assertiva assim. Pega a minha capa vermelha da Lacoste. Você sabe que eu gosto dela. O Paulo só precisa falar: pega minha capa. Sabe qual seria a primeira pergunta que você faria para Paulo? Qual? Timóteo só foi lá e pegou. Pega meus livros. Quais? Não, você sabe. Você me viu lendo. Você sabe os que eu mais gosto. Então essa proposta evangélica, raiz, isso é raiz, isso é lá da origem. É para que cada vez mais, meus irmãos,
mais do que o saber o que o outro fala, é conhecer o seu coração. É conhecer o seu coração. É poder partilhar com ele as alegrias. Paulo fala uma coisa incrível, ele fala assim: Timóteo, vem depressa, se possível, antes do inverno. Por que Timóteo está falando isso? Presta atenção no nome de Jesus. Você sabe por que Paulo está falando isso? Porque nessa carta, Paulo escreve assim: eu estou sendo oferecido por libação. Certo, pastor? Sabe o que ele está falando? Timóteo, eu vou morrer. Só que Timóteo é o seguinte: não me deixa morrer sem te ver de novo. Não me deixa, Timóteo. Seria duro demais para mim. Por isso que ele vai falando de pessoas que o abandonou. Crescente foi para Galácia. Ele diz: só Lucas está comigo. Então vem, Timóteo, e vem depressa, que eu te amo. Eu conheço sua fé não fingida. Eu sei quem é você. Isso não é uma coisa de uma matrícula que se faz num seminário. Isso é uma coisa que se faz durante a vida. Em nome de Jesus. Então nós estamos aqui. Felipe, o Danilo, você vai chamar Felipe agora. O Danilo foi pôr o microfone e falou assim: eu nem sei pôr isso aqui. Nunca pus, é muito chique para nós. Eu nem sei pôr isso aqui. Pela manhã, o Gui falou assim: eu não tenho o que falar sobre isso não. Fala vocês. E o cara deu uma aula aqui sobre Moisés, sobre Elias, sobre Eliseu, sobre Josué, em nome de Jesus. Está vendo? Sabe quantas aulas de seminário o Gui já frequentou? Nenhuma. E faz 6 meses que ele está me enchendo as paciências, perguntando no seminário que eu indique para ele. E eu ainda não tive tempo de responder. Ou eu sou ignorante. Olha, mais ou menos assim mesmo. Você que me falou que faz isso. Dani, quer estudar teologia. Eu quero mesmo que estude, pense. Mas assim, pra quê? Nessa altura do campeonato? Pra quê, mano? Então, é sobre isso que a gente está falando. E essa é a mensagem do nosso coração. Que vocês entendam, no nome de Jesus, que se cada um aqui assumir 2 dessa cidade, nós mudaremos a realidade dessa região. Nós estamos aqui em mais ou menos 80 pessoas. Ok? 8 vezes 3, 24. Estamos falando de mais ou menos 250 pessoas que poderiam ser profundamente afetadas se vocês mais velhos só contassem as histórias. Era só contar a história. Se vocês mais novos parassem para ouvir as histórias dos nossos irmãos mais velhos. Conta história. E Deus vai inundar esse lugar. Agora, faça os melhores cultos que esse lugar pode existir. E nós vamos morrer para alguém assumir aqui. Daqui 200 anos, nós teremos a mesma ou a pior realidade nesse lugar. Por isso que Jesus nunca falou sobre liturgia. Nunca. Não há nenhuma conversa de Jesus relatada nos 4 evangelhos sobre a forma certa de se fazer igreja. Sabe o que ele falou? Se tiver 2, já está garantido. É interessante o Dani compartilhando isso.
e eu queria compartilhar um testemunho com vocês. A primeira recomendação de Paulo, em 2 Timóteo 1,6 é: quero lembrá-lo. E o Dani compartilhou durante o dia que a gente esteve aqui, a nossa comunidade, né? Que a gente tem muitos filhos de pastores, gente que já dirigiu comunidade, e a gente está lá reunido. E o meu testemunho pessoal é justamente esse. Eu também estou lá, e tudo que o Dani fez por mim e faz é me lembrar. Ele me lembra, ele lembra, e é o que Paulo está falando para Timóteo. E eu também acredito que tudo que a gente veio fazer aqui é lembrar vocês daquilo que vocês já sabem. A gente não tem a prepotência ou a arrogância de ensinar. A gente só veio lembrar. É o que Paulo falou para Timóteo. Lembra, porque ele já sabia. Na DOCA a gente tem vivido isso. A gente só está lembrando. O Dani só está lembrando a gente daquilo que a gente já sabe. E é interessante porque fazer discípulo é o que o Dani disse, é artesanal, custa. E o Bonhoeffer disse isso, que fazer discípulo custa a vida. Custou a vida de Cristo, custa a vida de Paulo. E é o que a gente está fazendo. Fecha com chave de ouro aí, Gui. Acho que é isso. Acho que como o Danilo comentou agora, esse costume ou essa ordenança de caminhar junto, ela é extremamente prazerosa, mas ela é de fato muito difícil também. Porque caminhar junto implica em você se abrir ou expor as suas vulnerabilidades também. E acho que essa, pelo menos para mim, é uma das grandes dificuldades. Porque a gente tem muita facilidade em ajudar os outros, acolher os outros, ouvir os outros, mas talvez grande dificuldade em receber ajuda e ser vulnerável com os outros. Então talvez muitas vezes você já recebeu alguém que abriu seu coração, mas quantas vezes você já abriu seu coração? Tem um exemplo que eu gosto muito, que é quando os 4 amigos pegam o paralítico, abrem o telhado e descem ele na frente de Jesus. Eu não tenho dúvidas nenhuma que eu seria um dos caras que vamos lá, vamos te levar lá, vamos quebrar o teto, vamos descer lá. Mas a gente sempre pensa assim, né? Tipo, eu faria isso muito, ia colocar lá, Jesus ia curar, ia ser demais. Mas o quanto também é importante a gente se colocar no lugar do paralítico. Você aceitaria 4 amigos verem você na sua vulnerabilidade, talvez não nas melhores condições visíveis, às vezes de saúde, de vestes, de ter aquele constrangimento de ser colocado no meio de uma multidão, literalmente no chão, em volta daquele povo todo te olhando, interrompendo uma reunião, interrompendo um momento. Então, eu seria o cara que ia descer lá confortável no telhado, ajudando o cara. Mas e o quanto que a gente está disposto também a ser a pessoa que recebe essa ajuda, né? Então, de novo, a gente tem que fazer os nossos discípulos, mas ao fazer discípulo e sendo discipulado por alguém, isso também implica em vulnerabilidade e amizade espiritual. E esse talvez seja um desafio ainda maior, que é o de se colocar, de abrir o seu coração, expor a sua fraqueza, confessar um pecado, com o coração tranquilo de que no dia seguinte está tudo certo, que aquilo não vai ser usado contra você, que aquilo não vai implicar em mudança do relacionamento. Então, acho que esse também é um super desafio para nós, o quanto que a gente consegue também aprender a ser vulnerável, porque a vulnerabilidade é o que vai fortalecer o relacionamento. E o relacionamento forte é o que vai espalhar o evangelho, vai regar a terra e vai transformar a cidade. Amém. Ora aí, pastor. Amém, gente. Obrigado pela oportunidade de estarmos juntos aqui durante esses dias. Melhorou muito essa conta, né?
porque a primeira vez eu vim sozinho, agora trouxe 3, né? Eu e mais 2. Na próxima 12. Se der certo, 70, né? Igual Jesus. Mas é isso. É isso. Se você tiver que escolher entre contar um ponto forte na sua vida e um fracasso, conta o fracasso. Conta o fracasso. Eu já participei de muito congresso na vida. E uma vez eu estava escutando um plantador de igreja falando das mais de 20 igrejas que ele tinha plantado. Eu falei, você só esqueceu de dizer as outras 70 que não deram certo. Porque há mais pessoas que não deram certo do que pessoas que deram certo. Então a gente precisava ouvir os que não deram certo. Então está aqui um que não deu certo. 3, né? Você deu pior que eu ainda, né? Só alguém que deu mais certinho que nós. E é um filhinho querido, né? E pessoas que estão vivendo na mesma direção. Porque Jesus tem pastoreado a nossa vida. E para mim é um grande privilégio compor essa mesa aqui com esses meus irmãos. Eu sei que vocês têm feito isso também. Mas eu acho que é um pouco adiante. É mais do que botar 3 pessoas juntos para falar. É ver se essas pessoas choraram antes. Há um mês atrás, mais ou menos, né, que eu liguei para você, fui lá na sua casa. Uns 2 meses. Estava passando um momento bem delicado. Mais ou menos quando vocês foram lá um pouco para frente. Vocês foram em fevereiro, né? Foi mais ou menos isso. E aí eu estava numa angústia lá na minha casa. Aí eu falei assim, não está certo isso não. Aí eu liguei pro Gui e falei, você está em casa? Ele falou, tô, então abre aí, mano. Que eu tô aqui. Eu sabia que a esposa dele tinha saído, que ela foi lá no culto da reunião das mulheres. E a gente podia conversar, nada contra. Eu amo a Camila, mas se der para ela sair, melhor. Que aí eu fico mais livre para falar, entendeu, né? E aí eu comecei a falar e chorar. E depois eu voltei para casa e agradeci a Jesus por pastorear uma igreja onde o cara que poderia me mandar embora, porque na teoria ele é o presbítero, é o cara que me acolhe nos dias da minha angústia. O cara que já pagou as contas. Eu só começo a pagar alguém quando chega em 10 mil. Assim. Chega em 10 mil, eu começo a pagar. Porque não faz sentido a gente viver uma coisa aparente e solitária. Solitária. Eles têm intimidade. Esses dias meu filho foi lá na casa dele e eu fiquei muito feliz. Porque quando minha esposa foi embora, meu filho pediu para ficar. E ele continuou lá mais um tanto de tempo. E é isso que nós estamos falando. É construir relações fortes o suficientes que tomem conta da nossa casa, que tomem conta dos nossos filhos, que tomem conta da nossa esposa. As pessoas me perguntam, por que você viaja tanto? Você não tem medo? Eu falei assim, eu não. Se acontecer alguma coisa com sua família, eu falei, não é possível. Não tem um irmão lá para me sacudir. E é impressionante, é só botar o pé para fora de casa que todo mundo adoece, fica aí do berço. Só acontece tragédia quando eu não estou em casa. Isso é uma benção, porque aí nós vamos ver na igreja funcionando, atendendo, cooperando. Amém? E eu sei que vocês podem fazer isso e muito mais. Muito mais. É por isso que a gente decidiu aqui em conselho conversar com vocês sobre isso no último dia.
que a gente poderia propor uma palavra um tanto quanto mais animada, e a gente saia daqui em júbilo, e à noite voltaria, e o ano que vem voltaria, mas a gente queria propor algo que possa mudar a nossa história. Um dia, irmãos, alguém sentou comigo e me deu uma oportunidade. Com 16 anos, um pastor falou assim para mim: eu vou tirar uma carteirinha de pastor para você poder fazer capelania nos hospitais. Eu falei: eu nem quero. Eu nem tinha pedido isso para ele. E aí eu tenho essa carteirinha guardada lá em casa. E eu entrava no hospital, eu só sabia o Salmo 146. Eu li isso aí durante 2 anos, no 6º andar do Hospital de Base, São José do Rio Preto, toda sexta-feira. Depois, com 17 anos, ele falou assim: você vai dirigir a vigília. Foi o maior desafio da minha vida, porque a igreja era presbiteriana. Então, se for presbiteriano para orar, só o Gabriel, só esses anjos de patente alta. E aí eu, na vigília. Surgiu uma viagem. Ele me disse: eu vou te mandar para a Bahia. Eu ia fazer 18 anos. Eu falei: mas eu não tenho dinheiro. Eu falei: eu pago. E por causa desse cara, eu comecei a minha primeira viagem há exatos 19 anos atrás. Ele falou: seria bom se você estudasse. Eu falei: pois é, mas eu não tenho dinheiro. Ele falou: não, mas eu pago. Eu falei: mas morar na cidade grande é caro. Ele falou assim: eu já providenciei sua comida. Você vai comer e estudar. As pessoas me perguntam: por que você estudava tanto? Eu falo: porque isso aqui é um projeto dos meus amigos. Tem gente pagando essa conta. Caiu do céu. Custou. Aí vocês veem um menino aqui, cheio dos méritos, e nem conhece as pessoas que pagaram essa conta. Só que é também por eles que eu continuo. Sabe quantos anos o pastor da nossa igreja tinha quando ele começou a andar com a gente? 13 para 14. Nesse exato momento, ele deve estar assim, 11:05. Está indo para a segunda música. Ele deve estar aprontando o microfone. E daqui a pouco ele prega. Sabe o nível da nossa preocupação? 0 do que ele vai fazer. Fala para mim, em 10 anos, quantas vezes eu te perguntei o que você ia falar para alguém? Devia até ter perguntado em alguns momentos, né? Nunca. 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 Presta atenção no nome de Jesus. Quantas vezes eu reuni com a liderança e falei sobre o domingo, sobre como que cumprimenta, sobre como que tira foto, sobre como que faz live? Eu não me lembro. Então não estou dando mérito, estou dando mérito para o cara que fez isso por mim, chamado Watterson José Ferreira. Pega o meu primeiro livro e o nome dele está lá. Alguém que vocês não conhecem, mas que fez isso por dezenas de meninos. Só esse cara formou mais de 5 pastores. E um deles é o gordinho que vos fala. Em nome de Jesus. Amém. Pastor. Irmãos, a gente quer agradecer de coração ao nosso Pai, mas também
a disposição, a entrega desses irmãos lá de São Paulo. É bênção. Foi um tempo muito, muito bom, foi um tempo muito agradável. E eu acho que a fala, né, sobre sensibilidade na sexta-feira, a fala sobre essa relação com aquilo que sai fora da minha zona de controle e de percepção, né? E hoje essa fala sobre estreitamento de comunhão e vulnerabilidade para a relação. A gente se fecha no nosso mundinho, a gente fica ali no nosso mundinho e às vezes a gente de fato não discerne o que Deus tem falado. Não tem como a gente transcender a nossa condição se a gente não se vulnerabilizar, se a gente não se abrir, se a gente não se deixar afetar. Então eu queria louvar a Deus pela vida de cada um aqui. Eu vou citar isso só como uma forma pedagógica, porque realmente, às vezes, a gente morando na periferia, a gente aqui nesse canto, a gente tem a sensação de que a gente está alienado e Deus está aquém da gente, né? Como foi bom, ontem a gente teve um papo aqui sobre profissões. Vou citar isso só, eles ficam brincando aqui, o Guilherme ali. Guilherme é economista, esse aqui é desenhista mecânico, não é isso? Programador de máquinas, e ele é pastor, né? Fazer o quê? Brincadeira. Então, são pessoas que estão no mercado, estão na vida, mas o coração está aí. Está aqui em ser igreja, ser crente de Jesus, não precisava estar aqui. Não precisava estar aqui. Só está aqui porque não precisava. Só está aqui porque é família. E família não precisa. Família, a gente não precisa estar. A gente vai só porque é família. E não por uma necessidade. Mas sim porque a gente é. Então eu queria louvar o Senhor pela vida de vocês, pela entrega. Fomos extremamente abençoados. Meus irmãos, só na eternidade a gente vai poder, assim, dimensionar tudo que vocês puderam plantar, estão plantando, tudo que tem sido feito. De fato, as 3 pessoas que são aqui são só uma imagem, exatamente para dizer assim: andem junto, meu irmão. Andem junto, caminhem junto, chorem junto. Não é uma metodologia de exposição de Bíblia. Não é isso. É uma tradução do que significa ser um cristão. Gente que anda junto com gente. Gente que chora com gente, come com gente. Gente que aprende a sorrir e aprende a chorar. Então eu queria orar ao Senhor, mas dizer para você, meu irmão, quem muito é dado, muito é cobrado. Nosso Pai tem falado. Tem falado. Ninguém aqui está inventando a roda, não, irmão. Não baixou lá um caboclo lá em mim e a gente vem aqui. Não está inventando a roda. A gente está conversando e vendo o que Deus está falando às igrejas que estão aqui no Brasil, às igrejas que estão aqui. Amém? Vamos ficar em pé, vamos orar ao Senhor, em nome de Jesus. Pai, nos falta palavras para expressarmos a nossa gratidão ao Senhor, porque só o Senhor poderia mobilizar corações que, sem necessidade nenhuma de estar aqui, sairiam das suas casas, dos seus confortos, das suas singularidades, dos seus projetos e viriam para cá, para encontrar-se com outra parte da sua família que não cabe lá em São Paulo e nem nas suas casas. Mas por conta dessa consciência de família que o Senhor plantou no coração deles, por conta dessa vocação de ser uma inspiração, um testemunho vivo
da tua palavra, eles vieram para cá. Por isso, Deus bendito, o teu nome é lindo, o teu nome é maravilhoso, o teu nome nos faz partilhar. Que o Senhor, ó Deus, tire em nome de Jesus as vendas dos olhos, os tampões dos ouvidos. Que o Senhor quebre os corações orgulhosos que teimam, insistem de ficar ali só vivendo com base naquilo que cabe no seu próprio entendimento. Porque o teu amor, ó Deus, é muito maior do que o nosso entendimento. Que haja pessoas que se coloquem vulneráveis à amizade e se deixem conduzir de fato pelos seus amigos até Jesus. E que haja amigos também com a disposição de conduzir irmãos vulneráveis ao teu toque, à tua graça, à tua bondade, até Cristo Jesus. Que haja essas duas dimensões na nossa relação. Gente que se entregue e se deixe conduzir, e gente que pacientemente se disponha a conduzir e a enfrentar todos os obstáculos, até que aquela pessoa esteja diante do Cristo, que a chamou a ficar em pé, a ser curada, a ser agente de cuidado sobre outras pessoas. Pai, que o Senhor continue a nos levar por lugares que naturalmente nós não iríamos. Que o Senhor continue a nos congregar e a nos dispersarmos, até que a gente chegue aos confins da terra, às etnias, que esse evangelho da amizade, que esse evangelho do reino de Deus chegue até os confins da terra, para que o fim se consuma. Em nome de Jesus. Amém. Dê um abraço apertado na pessoa que está ao seu lado. Que Deus a todos ilumine em nome de Jesus. Amém.